ouvir a Justiça e o indulto de Natal. Participando do programa, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Herbert Carneiro, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o promotor de Justiça, Franklin Gino, do Ministério Público de Minas. Promotor Franklin Gino, o indulto tem promovido a reinserção social do preso perdoado? Até que ponto? Efetivamente, a reinserção social, ela vai procurar realizar, o objetivo da reinserção social é realizar aquilo que a sociedade teria que necessariamente ter realizado para um homem livre, aquele homem que não delinquiu. Então a prisão, ela tem por discurso criar condições para reinserir esse homem em sociedade, mas isso é uma falácia, a pena acaba sendo apenas um castigo. Então se você cria a expectativa para esse homem condenado de que ele vai de fato ser reinserido em sociedade mais cedo com a extinção da pena, você cria um ambiente propício para a reinserção social. Desembargador, em 2011, 4.500 presidiários tiveram o perdão das penas. Esse ano será o mesmo número, aproximadamente? Isso naturalmente, se houver uma tendência de se repetir ou avançar um pouco mais no decreto, em termos de possibilidades de contemplação do benefício, é lógico que esse número pode aumentar, mas nunca daquilo que às vezes equivocadamente se informa a opinião pública. Vai se baixar o decreto de indulto e 100 mil presos serão perdoados. Isso definitivamente. O índice nunca passa de 2 ou 3% do total de presos, se nós levarmos em consideração hoje que nós temos 515 mil presos no Brasil, são 4.500 presos aproximadamente que são contemplados com o benefício. Mas, desembargador, pelo que o senhor fala, o indulto então não é para amenizar o problema da superlotação carcerária? Não, é um dos propósitos deles. Mas o fato é que, por exemplo, Carlos, somado à questão do tempo de pena, eu vou citar um caso aqui, o preso que não tem a pena superior a 8 anos, que já cumpriu 1/3 da pena, se não reincidente, ou metade da pena se reincidente, se o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, esse preso pode ser contemplado com o decreto de indulto. Por exemplo, um crime de roubo, uma pena de 5 e 4, se ele preencheu esses requisitos, ele pode. Mas é preciso levar em consideração que tem outro requisito de natureza subjetiva. O preso não pode, nos últimos 12 meses que antecedem a concessão do indulto, ele não pode ter cometido falta grave dentro do sistema, desde que a falta tenha sido reconhecida judicialmente. Então as condições são condições, eu tenho para mim, muito restritivas, e isso importa cada vez no número menor de presos contemplados. Eu disse há pouco, propostas ainda foram apresentadas no sentido de endurecer mais ainda o decreto, de restringi-lo mais para contemplar um número menor de presos. Daí é que nós promovemos essa discussão no Conselho Nacional, somos 13 os membros do Conselho, promovemos em 2 audiências internas do Conselho, abertas ao público, mas são internas, com a participação dos conselheiros, essa possibilidade aonde a gente finalmente faz a proposta e encaminha ao Ministério da Justiça. O senhor falou que perdoa a pena, mas a reincidência pode acontecer, no caso. Sem dúvida. O indulto, ele visa tão somente atingir a pena. Ele faz desaparecer a pena, aqui pensando na pena privativa, é claro que também pode atingir a pena restritiva e a pena de multa, foi um grande avanço, mas ele visa atingir a pena, então a pena desaparece, aquela pena não vai voltar mais. Porém, os demais efeitos, chamados de efeitos penais mediatos, como a reincidência, os maus antecedentes, persistem. Então, por exemplo, beneficiado de determinado preso em 25 de dezembro de 2012, lá no mês de dezembro de 2012, com a extinção da pena em 2012, só em 2017 é que ele vai readquirir a condição de primário, mas ainda continuará portador de maus antecedentes. Então, o indulto, ele não elimina completamente aquele delito praticado, ele atinge tão somente a pena. Só um detalhe em relação ao tema que o desembargador Herbert bem desenvolveu, para dizer que a análise do indulto, sim, você pode olhar para o indulto dizendo, o indulto existe porque o Estado não consegue criar vagas, então o Estado resolveu liberar os presos em razão da sua, entre aspas, incompetência. Este é um olhar. Mas também nós podemos dizer que o Estado, através do presidente, ele encontra uma justificativa, qual seja, a pena não é mais necessária. A pena não é mais necessária. Aquilo que o juiz não pode fazer, porque o juiz tem que fazer cumprir a sentença, o presidente pode.
Considerações finais do senhor, desembargador. A expectativa, primeiro, dizer da nossa satisfação de, mais uma vez, no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, estarmos discutindo a proposta de indulto, o nosso compromisso de fazê-lo, se possível, até meados de setembro, para que, encaminhado ao Ministro da Justiça e encaminhado à Presidência da República, nós tenhamos, porque isso é uma condição que também causa uma grande ansiedade dentro do sistema penitenciário, que nós tenhamos um decreto de indulto neste ano de 2012 editado o mais brevemente possível, que não seja para o final do ano, por exemplo, dezembro, quando nós já estamos até experimentando o recesso forense. Considerações finais do senhor, doutor Franklin. O indulto, Carlos, sem dúvida é uma grande medida que deve ser associado, esse benefício associado a outros instrumentos, como, por exemplo, a APAC, o exemplo fantástico da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que o desembargador Herbert participa, exemplo que começou em Minas Gerais. Então, esses instrumentos vão permitir que aquele homem na prisão possa, de fato, ser reinserido à sociedade sem representar um risco. Então, acreditamos sim na medida associada a outros instrumentos. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.